Olá, bom dia, boa tarde, Boa tarde, bom almoço, né? isso, ou boa noite depois da gravação, ou bom dia. Então, estamos aqui de novo, mais uma vez nesse espaço para tirar a dúvida de vocês. Hoje nós trouxemos um assunto que foi pedido de um dos comentários, que Na foi caixinha de perguntas, né? isso, que foi justamente relacionado a esse tema que nós estamos hoje muito envolvidos, que é em questão do imposto de renda, né? Mas para o MEI. Então, a dúvida foi: o MEI, ele precisa ter o livro caixa? O MEI precisa entregar imposto de renda, sendo que ele tem as tributações ali, naquela guia fixa do Simples Nacional? Então, é justamente essa necessidade que hoje nós vamos tentar abarcar um pouquinho de como funciona e trazer um pouco mais de clareza para você que está aí, você que é hoje é MEI e precisa entender como que funciona a partir do momento. Hoje eu já sou MEI, mas e agora? Uhum. O que E que eu de faço para me repente, manter certinho, né? eu como empresária, né, assinei algum contrato com alguns parceiros que são MEIs, até uma forma de auxiliá-lo, no sentido de trazer essa informação também para esse parceiro que é um MEI na sua empresa. Então, se você é MEI, se conhece algum MEI ou se contrata alguém que participa desse regime, fica com a gente, que a gente vai auxiliar e vai dar uma luz para o que está acontecendo nesse cenário tributário. Acredito que o primeiro ponto que a gente teria que conversar é realmente o MEI precisa entregar um livro caixa? É necessário? Certo. Livro caixa, então. O livro caixa ele é obrigatório para quem é autônomo, né? Na verdade, nem é obrigatório. Na verdade, o que é obrigatório para o autônomo é o carnê-leão. A partir do momento, então, em que você receba rendimentos na sua conta acima de 1.518, que é o salário mínimo, você tem a obrigação de efetuar o recolhimento da Previdência, que é 20% sobre esse valor de 1.518. Isso eu estou falando de autônomo, não MEI. A partir de 2.824, ali você já pode ser que seja obrigatório a questão de recolhimento do imposto de renda. Essa apuração ela é feita lá no módulo dentro do portal do ECAC. Aí meu imposto de renda, você clica em acessar carnê-leão. Ali há o cálculo, a emissão da DARF para recolhimento do carnê-leão. Tem casos em que, dependendo da atividade desse profissional autônomo, há possibilidade de dedução de algumas despesas que são inerentes à atividade que ele tem. De repente, água, luz, telefone, aluguel, serviços de coworking, de repente uma participação em cursos. Essas despesas, elas podem ser abatidas do valor bruto que você recebeu na sua conta. Essa demonstração, essas informações dessas despesas, elas são inseridas no livro caixa. Então, o livro caixa, na verdade, é a possibilidade que o autônomo tem de efetuar as devidas deduções dessas despesas para recolher o imposto de renda só sobre o valor tributável. A gente fala de MEI, na verdade, não é considerado autônomo. MEI, ele não tem obrigatoriedade de fazer o livro caixa, não tem nenhum demonstrativo que seja para uma obrigação acessória da Receita Federal, algum sistema específico para o livro caixa do MEI. Nós sempre aconselhamos ao MEI efetuar sim um livro caixa como uma forma de um controle gerencial. Por quê? Até o Lucas vai comentar um pouquinho de experiência aqui, até triste, de alguns casos em que o MEI acaba por não controlar as suas finanças mensais, ele acredita que está tudo certo, está dentro do limite dos 81 mil reais, e quando ultrapassa ele recebe aquela surpresa e acaba sendo penalizado de duas formas. Então a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre essas, não deixa de ser uma penalidade, né? Muitas vezes por essa falta de controle. Então, o livro caixa como instrumento de controle gerencial, ele é muito importante. Pode ser feito naquele livro de papelaria, não sei se vocês já tiveram oportunidade, em alguns estabelecimentos assim que tem menor porte, ou a própria papelaria tem um livro caixa, na qual ele traz assim uma coluna, você pode colocar ali a data, o histórico e as entradas e saídas. Ele é bem simples. Ali diariamente você vai colocando então todas as entradas e todas as saídas. E outra possibilidade é existe vários assim, ó. No Excel você pode montar uma planilha desse né, igual esse modelinho, data, que aconteceu naquele dia, as entradas e saídas, e vai fazendo um saldo. E também existem aplicativos, né? Que se você colocar na internet, ali, aplicativo Livro Caixa, também traz algumas opções, até de forma gratuita. O grande objetivo é justamente você não perder o controle, pelo fato de não perder a condição de MEI, apesar que eu gosto sempre de ressaltar, né? O sonho de todo empreendedor é sim ultrapassar o limite.
porque é sinal que naquela sua atividade você está crescendo, está evoluindo, né? Então a tua empresa ela tem que crescer, né? Então, na verdade, esse crescimento ele é representado por ter ultrapassado sim um limite, né? Mas muitas vezes, às vezes é por pouco, então esse cuidado a gente tem que tomar. Então, em relação a essa parte do MEI, acredito que já ficou claro a questão do livro caixa. Então, existe uma diferença entre autônomo e MEI. Autônomo é pessoa física que exerce uma atividade remunerada. Às vezes, a atividade não pode ser enquadrada no MEI, então é necessário ser um autônomo. Então, esse autônomo precisa fazer a declaração do livro caixa para se beneficiar de alguns pontos ali do imposto de renda que existem. E tem também, além disso, aquelas obrigações com o INSS, que é no Carnê-Leão, em relação ao imposto de renda, caso ultrapasse o faturamento, e também no municipal, se é prestador de serviço, tem a questão do ISS. Então, isso é autônomo. E do outro lado, nós temos o MEI como uma figura empresarial, microempreendedor, que tem as obrigações relativas a essa modalidade de faturamento, né? O que não, nós vamos falar de mais para frente, mas não influencia na obrigatoriedade ou não do imposto de renda da pessoa física. Isso aí é um caso à parte. Então, basicamente, nós temos que trabalhar com essa dicotomia, entender o que é um e o que é outro. O que também não exclui, de, às vezes o MEI tem as suas atividades ali que são passíveis de entrada no MEI, mas presta alguma outra atividade que não pode ser do MEI, ou tem ali um rendimento com aluguel que não pode ser tributado através do MEI, e precisa declarar para deixar isso o mais conforme possível, para declarar renda na pessoa física. Aí já entra na necessidade. Você precisa daí cumprir as obrigações tanto do MEI quanto do autônomo ou quem está fazendo um recebimento de rendimentos de aluguéis. Isso. E o limite, né? Caso à parte. Do ano é a partir a obrigação, no caso, R$ 33.888. Isso, em 2024. Muitas vezes também, responsável pelo MEI pode ser que ele tenha um conjunto patrimonial de bens que ultrapassem R$ 800 mil. Nesse ponto, ele já tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de ajuste anual na pessoa física. De repente, ele recebeu naquele ano uma herança. Então, fruto de uma herança, ele acima de R$ 200 mil. Ali também tem a obrigação de fazer a declaração de ajuste anual. Então, tem alguns pontos em que o MEI, mesmo de primeiro momento, ele não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de ajuste anual, mas em alguns pontos ele teria que tomar esses cuidados, né? A gente sempre comenta da importância de fazer a declaração de ajuste anual, até pelo fato de que você tenha condições futuras de buscar uma operação de crédito, um financiamento, um empréstimo, de repente, a aquisição de um lote, né, de um imóvel. E uma das perguntas que a própria imobiliária, construtora, incorporadora fará é no sentido: olha, a gente precisa da tua última declaração do imposto de renda. Então, eu sempre oriento, na medida do possível, se você tem condições, mesmo não sendo obrigatório, fazer a declaração de ajuste anual. Porque ela é um instrumento que vai te trazer a evolução do teu patrimônio, né? Por mais que não tinha sido obrigatório fazer a declaração de ajuste. Mas esse controle do teu patrimônio, ele é muito importante. Então, nós sugerimos, então, essa questão da declaração de imposto de renda, mesmo não estando nos limites impostos, né? Então, em relação ao livro caixa, já ficou definido que não precisa, mas é interessante fazer aquele livro caixa financeiro para controlar as movimentações. Agora, questão do imposto de renda. MEI é obrigado a fazer imposto de renda? A ter a declaração de ajuste anual do imposto de renda? Daí a gente já entra nesse ponto das obrigatoriedades, que é justamente o volume patrimonial, acima de 800 mil, né? A questão do rendimento tributável. Então, se na pessoa física, não no MEI, se na pessoa física você oferiu em 2024 33.888, você já é obrigado automaticamente a fazer a declaração de imposto de renda. Já estaria acima do limite de isenção. Ali tem alguns outros pontos também que nós poderíamos comentar em algum outro momento. Mas aí a gente entra num ponto bem específico em relação ao MEI. O que vai ser tributado no MEI na pessoa física? Todos os valores que foram retirados da empresa e passados para a pessoa física, que são nada mais que a remuneração, a movimentação, o lucro da empresa. Então, o que você colocou na pessoa física, advindo das atividades do MEI, se encaixarem naqueles limites, não estiverem mais encaixados nos limites de isenção, acabam sendo tributados novamente na pessoa física. E aí que a gente entra num ponto bem específico em relação ao MEI, que é em relação aquele ponto que muitas pessoas acabam ouvindo falar, mas não entendem bem o que é a distribuição de lucro. Nós até já tivemos algumas lives falando sobre esse ponto, mais detalhado ali no empresarial mesmo. O MEI não foge muito dessa relação. E aí a gente tem um ponto que acredito que a doutora vai comentar um pouquinho, que é em relação à distribuição quando você tem contabilidade completa da tua empresa, amparada ali por um profissional contábil especializado, e quando você não tem. Você tem só aquele controle financeiro mesmo, teu livro caixa financeiro, e define ali a
movimentação da tua empresa. Então, tem uma diferença do que a gente pode fazer e como isso influencia lá na pessoa física e influencia também as obrigatoriedades de imposto de renda. Esse valor, então, que o Lucas comentou, que a distribuição de lucros lá para a pessoa física, ela é justificável por um percentual. Se a atividade do MEI é comércio, o que ele pode distribuir aqui para a pessoa física isento do imposto de renda, declarado então na pessoa física, é 8%. E se for serviço, é 16%. Um ponto muito, muito importante do MEI é no sentido de verificar, no momento da constituição da empresa, né, do MEI, verificar a atividade efetiva que ele está exercendo com a atividade que consta no seu CNPJ. Muitas vezes, lá na minha atividade, eu só coloquei comércio de roupas, de livros, né? Beleza. E de repente eu presto serviços. Tem que tomar esse cuidado, tá? Se for inserida uma nova atividade, seja ela de serviço, é importante fazer a alteração do CNAE, que é o Código Nacional da Atividade Econômica da sua empresa. Aí, nesse sentido, então, o que você faturou no ano, você poderia transferir para a pessoa física dentro desses percentuais com a isenção de imposto de renda. Por quê? Distribuição de lucro quando vem de uma pessoa jurídica para o sócio. Até então, né, nós temos ali a figura da reforma tributária que pode mudar isso, mas até então não existe incidência de tributação na pessoa física novamente. O responsável pelo MEI precisa que seja declarado um valor maior do que esse 8%. Será que ele pode? Como isento lá na pessoa física dele? É possível, desde que ele mantenha uma contabilidade regular, para mostrar, para provar que aquela atividade econômica gerou uma lucratividade maior, um exemplo comércio, do que 8%. Então, mesmo MEI, ele não tendo a obrigatoriedade de fazer uma contabilidade, se ele quiser declarar lá na pessoa física um valor maior que os 8%, ele teria que fazer a contabilidade regular. Isso para se manter naquela isenção da distribuição do lucro. Agora, eu fiz essa transferência nas minhas contas, eu separo corretamente uma conta PJ para todas as atividades da pessoa jurídica e na minha pessoa física uso a pessoa física. E foi identificado uma transferência ali, constante ou não, de valores para minha pessoa física que passam dessas limitações ali da presunção de lucro, que nós chamamos, né? Que são esses percentuais. O que aconteceria? Você receberia isenção sobre o percentual de presunção e o restante acabaria sendo tributado novamente na pessoa física como uma remuneração. Como se fosse aquela questão do prolabore do sócio que nós comentamos nas outras lives, né? Seria de forma semelhante a essa questão que teria que ser analisada. Então, acabaria incidindo novamente uma questão tributária ali. E às vezes é necessário, porque às vezes o MEI, a pessoa física, né, precisa de comprovação de rendimento para um financiamento, para o empréstimo que vai fazer. Então, às vezes é necessário, para a questão de créditos pessoais e aquisição de patrimônio, ter essa tributação de novo na pessoa física para conseguir subir um pouquinho o rendimento. Então, é um ponto que pode ser analisado no caso de necessidade. Que mesmo sendo MEI, daria transferir um pouquinho mais, não tendo a contabilidade completa, mas seria tributado. Ok. E Lucas, quando ultrapassar o limite de 81 mil e de forma proporcional ao longo do ano? O que é forma proporcional? De repente eu abri meu MEI lá em meados de abril, então o 81 mil reais é para aquele ano um calendário de 12 meses. Se eu iniciei lá no mês de abril, eu tenho que contar. Eu vou contar o mês de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Então, esse 81 mil, na verdade, é 81 mil dividido por 12 vezes 9. Então, isso se chama esse cálculo proporcional. Muitas vezes também o MEI acredita, não, nem lembra disso, né? Então, eu posso faturar 81 mil reais no ano. E no fim, acaba faturando esse 81 mil, mas ele iniciou as suas atividades em abril. Então, ali, ele corre um sério risco de perder ao enquadramento como MEI, que tem 2 limites. Ele tem 20% de limite para ainda estar no MEI, mas recolhendo a diferença dos 81 para esse limite que foi ultrapassado, dentro de um limite maior de 20%, como a tributação não como E, mas sim como uma empresa normal do Simples Nacional. Só que ele perde a condição de MEI já no próximo exercício. E nos casos em que o MEI ultrapassa esses 20%, ou seja, 97.200 no ano, vamos supor, é um MEI que já é mais antigo, o que ele começou no ano, em janeiro. Se ele ultrapassar 97.200, ele perde a condição de MEI
e tem que voltar a sua tributação para o Simples Nacional em janeiro daquele ano. Então, ele retroage os efeitos. Em resumo, então, dentro do limitador 20%, ele recolhe até o final do ano com essa diferença na apuração a partir do momento que foi desenquadrado, que foi ultrapassado esse limite. E se passar dos 97.200, que é o limite ali dos 20%, ele retroage a janeiro. E agora eu quero passar uma pergunta para o Lucas, que é um caso que a gente teve aqui. Às vezes esse caso de desaperceber mesmo no sentido de falta do controle desse faturamento. Muitas vezes nem notou que passou dos 20, nem muito menos que passou dos 20 mesmo, né? E pensou, aí passou um ano, passou outro, o que acontece, Lucas? Aí nós temos a possibilidade de uma notificação da Receita Federal. Como que funciona essas notificações? A Receita Federal ela tem um prazo ali de 5 anos para notificar uma tributação, para fazer esse lançamento. A partir do momento que ela faz esse lançamento, ainda conta mais 5 anos para o prazo de solucionar, de trabalhar mesmo aquela informação. Mas, em geral, 5 anos você tem para analisar para trás da tua empresa, fica com essa possibilidade de notificação da Receita Federal sobre esses valores que ultrapassaram o limite do MEI. Agora, o que acontece se eu for notificado? Se eu não identifiquei ou se eu identifiquei e deixei assim mesmo. Além de retroagir os valores lá até 5 anos, então a Receita Federal pode exigir que se ela identificou que nos últimos 5 anos você estava tributando no MEI, passou os 97, passou os 81, né? Nós não podemos considerar esse 97 como limite do MEI. Esse limite de 20% é em relação a desenquadramento. Então, passou de 81 mil, já está desenquadrado. Esses 20% vão dizer quando vai ser desenquadrado. O formato de tributação ali, né? Isso. O que acontece? Então, você tem, nos últimos 5 anos, veio o seu MEI com esse limite ultrapassado, mas foi sendo declarado mesmo 81, mas os demonstrativos ali, o extrato bancário, as movimentações diziam que era mais. Então, a Receita Federal consegue analisar essas movimentações. Hoje já tem inteligência artificial que consegue fazer essa verificação de forma automática, não precisa necessariamente ser uma pessoa verificando. Então, a inteligência artificial identifica, passa daí para um auditor fiscal mesmo, analisar de fato, e aí vem a notificação, vem o lançamento de ofício. O que acontece quando esse lançamento de ofício chega? Agora imagine uma empresa dos últimos 5 anos ser notificada para retroagir lá para janeiro do primeiro ano desses 5. Primeiro que você vai ter um custo com honorários contábeis para conseguir retroagir. Então teria uma contabilidade de 5 anos em atraso para ser feita toda novamente. Aí nós já entramos em alguns problemas. Primeiro, dificilmente você vai ter toda a informação de 5 anos atrás, para de fato dizer o que foi o lucro da tua empresa, para de fato dizer o que realmente aconteceu. Você vai ter que ter um controle excepcional de documentações para conseguir passar essa informação para a contabilidade, conseguir fazer essa retroação. Segundo ponto, a Receita Federal, em questão de notificação, ela trabalha de uma forma que existe a notificação quando você dá o primeiro passo e dá a ciência de que alguma informação está errada e vai retificar. Então, se você dá esse pontapé inicial, você não necessariamente recebe notificação. Você vai recolher sobre juros e multa, mas regulariza. Agora, ela trabalha com a notificação. As notificações são momentos que ela deu o passo inicial. A Receita Federal identificou esse erro e está te dizendo, olha, está errado aqui. Ela vai te dar 2 opções. Ou você vai debater, dizer por que você diz que aquela informação está correta. Se você debater e acabar perdendo esse debate, vamos dizer, existe uma tributação, uma multa um pouquinho maior. Agora, se você disser não, tudo bem, tá de fato errado, eu vou corrigir. Aí eles reduzem a multa de lançamento de ofício, que é essa multa por eles precisarem te notificar para arrumar aquela irregularidade. Aí eles conseguem uma redução de 50% nessa multa. Mas, de qualquer forma, existe uma multa que vai de 175 a 150 até 225%. Isso, 150 até 225% no total. Então, já é um custo bem maior que você vai ter. Já temos os honorários contábeis, já temos a multa de lançamento de ofício. Além disso, você tem toda a tributação retroativa desses últimos 5 anos, e aqui nós temos 2 possibilidades. Ou, dependendo de como foi lançado o ofício da Receita Federal, e dependendo do que ela analisou, ou você vai conseguir recolher esses últimos 5 anos no Simples Nacional, que dependendo se o teu faturamento ali estava só um pouquinho mais acima do limite do MEI, talvez fosse mais interessante estar no Simples Nacional, porque no prestador de serviço ali gira em torno de
um inicial de 6%, que contar no MEI vão estar ali no 6%, Às vezes é comércio, né? ou 4% quando é comércio. Vai girar em torno dessas faixas ali, que elas podem variar um pouquinho com o faturamento, mas ainda são melhores que lá o lucro presumido, que vai em 16%, 17%, dependendo do caso. Mas existem as duas possibilidades. A Receita Federal pode te notificar e dizer que vai recolher como Simples Nacional, talvez o melhor dos casos, ou pode te notificar e dizer que não, você vai recolher lucro presumido. Então tudo depende do que ela analisar e do que identificar. Aí que entra também aquelas opções de debater ou não. Talvez não seja nem debater que está errado, talvez seja tentar mudar um ponto tributário de como vai ser recolhido. Mas no momento que notifica, você tem pouquíssimas saídas para se regularizar. Então tem esse caso e às vezes esse notificar e esse recolher em atraso pode significar sim falência de uma empresa. E outro ponto importante que às vezes nem é sempre esse controle do faturamento que desenquadra a empresa. Muitas vezes o próprio falta de pagamento das guias normais do MEI, aquele valor bem pequenininho ali de R$75, em torno de R$76, se o empresário acabar deixando acumular, a Receita Federal ela notifica, dizendo que tem guias em aberto. A regularização das empresas do Simples Nacional, ela sempre se dá lá no mês de janeiro, do início do exercício. Qual é o risco? E é um risco enorme, no sentido do MEI, ele não efetuou os devidos pagamentos, foi notificado pela Receita, lá pelo portal, muitas vezes o MEI não acompanha o portal do ECAC, ele recebeu a notificação, não abriu a notificação e acabou por não realizar a possibilidade que ele tinha de fazer um parcelamento, por exemplo, da dívida. O que pode acontecer? A Receita Federal, ela desenquadra o MEI e ele perde a condição de aceitar, né, de buscar a questão do Simples Nacional. E ele automaticamente é enquadrado no regime tributário do lucro presumido. Olha só a penalidade. E junto com essas obrigações, a empresa que ela poderia estar no Simples Nacional com uma série de redução nas obrigações acessórias. O que seriam essas obrigações acessórias? São obrigações que o contador da sua empresa tem de enviar para a Receita Federal. E quando a empresa é do lucro real ou do lucro presumido, acaba tendo mais obrigações ainda. E essas multas são bem significativas. Então, muitas vezes, o microempreendedor, quando ele toma ciência desse fato, ele já perdeu todo o tempo de opção pelo Simples Nacional, por regularizar a empresa dele e já está no lucro presumido com uma série de multas já aplicadas. Então, esse cuidado do MEI com referência a esse acompanhamento da sua atividade, pagamento das guias, a declaração de ajuste, a declaração anual do MEI, né? Que nesse ano, agora, dia 31 de maio, é muito, muito, muito importante que você, microempreendedor, tome esse cuidado, para não ter qualquer penalidade futura, né? Como a gente já comentou. Acho que seriam esses principais pontos. Isso, então, se você MEI ou que conhece o MEI, ficou com alguma dúvida ainda, a gente fica à disposição. Só entrar em contato tanto no nosso Instagram, que a gente cuida ali, dá uma olhadinha para nós em relação a essas perguntas, e no nosso WhatsApp também, que vai estar, acredito aqui na legenda, na descrição, vai ter todas as informações de contato aqui da Conar. E nós ficamos à disposição, qualquer dúvida, qualquer auxílio, nós conseguimos dar esse pontapé inicial para aquela informação básica, ou até, se hoje quer optar por uma contabilidade completa, a gente consegue dar andamento também. Muito, muito obrigada, estamos à disposição e até a próxima segunda-feira. Até a próxima, tchau.